Hoje nós temos batismo aqui, então, que é um degrau a mais de avanço, de maturidade espiritual. E hoje é sobre isso que nós vamos pregar. O tema desta mensagem é maturidade cristã. Algo necessário para mim e para você. Temos discípulos de Jesus aqui? Amém. Temos seguidores de Cristo? Amém? Então esta palavra é para nós. É uma palavra urgente para os dias de hoje. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Aqui o apóstolo Paulo frisando muito bem um desejo do coração de Deus, que no que diz respeito a pecado, no que diz respeito à maldade, no que diz respeito a fazer o mal, a ter um olhar, um procedimento, uma atitude maliciosa, sejamos inocentes. Quando fala aqui de meninos, está falando de gente inocente. Mas no que diz respeito a entender das coisas de Deus, das coisas espirituais, que sejamos amadurecidos, adultos. E é interessante porque talvez alguns de nós aqui tenhamos, na idade terrena, 30 anos. Mas talvez na fé, talvez você se converteu há 6 anos. Mas com 6 anos, alguém de 35 anos no corpo, 6 anos de conversão, mas com os mesmos 6 anos cronológicos, talvez alguns já sejam mais maduros e talvez alguns sejam ainda como meninos. E o coração de Deus é que nós venhamos a crescer. Jesus mesmo, a Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, estatuto e graça. Isso está em Lucas 2, 52. Em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia nos fala do texto do amor. É o texto que revela o amor de Deus ali de maneira tão intensa, a importância do amor. E no texto que fala do amor, a Bíblia também fala de maturidade. Diz aqui, quando eu era menino, versículo 11, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vocês acabaram de ver aqui as nossas crianças aqui à frente recebendo oração. Um dos meus filhos tem 5 anos. E é natural que uma criança de 5 anos faça coisas de uma criança de 5 anos. É natural que um bebezinho faça algumas coisas na fralda que de repente a gente já não espera que um garotinho de 5 anos faça. E que a gente espera muito menos que um garoto de 10, 15, um homem de 20 anos faça. Por quê? Porque tem coisas que são coisas de menino. Mas tem coisas que quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a crescer, a gente precisa também mudar no nosso comportamento. A gente precisa mudar no nosso jeito de ver as coisas, no jeito de sentir, no jeito de agir. A gente vê uma das crianças correndo aqui da igreja, fica até desesperado, mas é normal, porque eles estão no processo de aprendizagem. E eu achei interessante esses dias aqui, compartilhando aqui numa reunião nossa, um dos pais aqui falou assim, olha, eu quando meu filho
corria, né? Ele ia numa outra igreja, num outro ministério, ele falou assim, o que eu queria era ajuda para alguém segurar meu filho lá do outro lado. Porque se eu saísse correndo, eu sei que ele ia ficar dando a volta. Enquanto ele corresse, eu corria, ele ia correr mais ainda. Porque são coisas normais de criança. Coisas de quem está aprendendo, coisas de quem está amadurecendo. E aqui Paulo está nos ensinando que há coisas que quando nós fazemos, quando nos convertemos, depois de um certo tempo, é importante que a gente não faça mais. Essa é a comparação. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu me converti, no dia que eu me converti, exatamente no dia que eu me converti, no momento da minha conversão, eu me lembro que uma aliança que eu fiz com Deus é que eu não falaria mais palavrão. E eu não mentiria mais. Irmãos, Deus tem me dado graça desde aquele momento. Mas teve outras coisas que eu passei por um processo muito longo para vencer. E algumas delas eu ainda estou no processo. Mas é importante a gente entender que há coisas que quando a gente se converte, o Espírito Santo está sobre nós, tem coisas que já não fazem mais sentido a gente falar. Já não faz mais sentido a gente pisar. Já não faz mais sentido a gente fazer. Por quê? Porque nós entramos num processo de maturidade. Querendo ou não, nosso corpo está amadurecendo, é ou não é verdade? Dá uma olhada aí pro lado aí, quem tem cabelo branco aí? Alguns tentam esconder a maturidade com a maquiagem, né? E funciona bem. Como é que é o nome que faz ali no Instagram, ali, que dá aqueles efeitos assim? Filtro. Esses dias eu vi uma matéria em que a polícia teve muita dificuldade de encontrar uma pessoa. É real essa matéria. Porque todas as fotos da mulher no Instagram estavam com filtro. E aí quando encontraram a tal mulher, ninguém acreditava que era a tal da mulher. E aí mostrou na reportagem a foto dela no filtro e a foto real. Eu falei, não é possível, não é a mesma pessoa. Porque a maturidade precisa chegar para todo mundo. Mas a idade chega. A pergunta é se nós temos abraçado um caminho de maturidade, ou se nós temos resistido para continuarmos como meninos eternos na fé. Quem é pai e mãe aqui sabe que chega uma idade que os nossos filhos pequenos, eles não querem deixar de comer a papinha. Eles não querem deixar de dormir na cama com os pais. Eles não querem deixar nem a fralda. Por quê? Porque a imaturidade tem suas conveniências. A imaturidade tem o seu conforto. Quem aqui teve trabalho para tirar o fufu, o cheirinho do seu filho quando ele foi crescendo? Quem passou por isso aqui? Porque é quentinho. É mais fácil sermos imaturos. Mas Paulo está dizendo aqui, dando como si mesmo, como exemplo, como padrão. Quando eu era menino, ele não está falando de idade cronológica, ele está falando de vida cristã. Ele está falando que quando ele se converteu, ele não sabia nada da fé. Paulo precisou ser ensinado, discipulado. Paulo precisou passar por um processo de grande maturidade. Inclusive, se nós lemos ali as cartas, parece assim, Paulo converteu ali em Atos, que foi quando Jesus apareceu para ele caiu do cavalo, e parece que no outro dia ele se tornou o grande apóstolo Paulo, não é verdade? Porque é tudo emendado. Não. Passaram-se cerca de 14 anos até que este homem que nós conhecemos como apóstolo Paulo saísse de menino para o grande apóstolo que Deus levantou. Processo. Diga comigo, processo. E é interessante porque o processo de um não é o processo de outro. Paulo se converteu com 3 dias. Pedro, depois de 3 anos e meio andando com Jesus lado a lado,
é que foi se converter de verdade. Por isso, não despreze, não desanime da fé, se talvez você está no processo. Talvez você está vindo há um tempo aqui na igreja, mas ainda está fazendo umas coisas de menino. Você sabe o que você está fazendo. Não deixe de ver, não deixe de crer, não deixe esse caminho. Apenas continue na jornada que o Senhor está te levando. Amém? Ah, mas fulano começou a vir comigo aqui no mesmo tempo. Nossa, ele já sabe orar. Nossa, fulano começou a vir no mesmo tempo, ele já está no louvor. Ah, fulana veio no mesmo tempo aqui, estava com a vida tudo enrolado e de repente não está mais e eu ainda estou. Não olhe dessa maneira. Olhe para o processo que Deus está fazendo na sua vida. Apenas se permita amadurecer um pouco mais. Apenas se permita ouvir a voz de Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida, na sua história. Não há comparação, não tem por que ter comparação. O processo é seu. Deus está fazendo na vida de cada um de nós um processo único e especial. 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Se você não é da igreja hoje, não se escandaliza não, viu? Fica tranquilo. Talvez essa palavra talvez não seja exatamente para você, fique em paz. Mas se for, receba. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não poderiam, nem tampouco ainda agora podem, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Interessante que esse texto ele revela algumas coisas muito importantes. Ele revela que nós temos dois caminhos a seguir. Um caminho que é o caminho da maturidade, que Paulo chama de homem espiritual, mulher espiritual. E outro caminho que ele chama de imaturo, ele chama de carnal. Enquanto um anda nas coisas do espírito, outro anda nos desejos da carne. Enquanto um está num caminho, num processo, em que ele permite que o Espírito Santo trabalhe e o transforme. Outro, apesar de estar na fé, apesar de estar na igreja, talvez ainda tenha áreas que o coração está duro, resistente a mudanças. O Espírito Santo diz, perdoa. Perdoa o quanto? 70 vezes 7. E ele diz, amém, Senhor, eis-me aqui. E outro, o Espírito Santo diz, perdoa. Quantas vezes, Senhor? Eu não aguento perdoar nenhuma. Não é você, é o Espírito Santo que te capacita a se tornar um homem e uma mulher espiritual. Espiritual. Maturidade fala de entendermos nossas atuais fraquezas. Fala de entendermos também os limites do próximo. Maturidade fala de não compararmos uns aos outros, mas nos compararmos com aquilo que Deus quer fazer. Maturidade não fala de ficar julgando o outro para condenação, mas fala de discernir o que é certo e errado para fazermos aquilo que é certo diante de Deus. No versículo 3, Paulo nos sinaliza alguns sinais de carnalidade. O texto nos fala de inveja, contenda
e divisões. Toda vez em que houver entre nós, porque esta carta é uma carta para a igreja, toda vez em que houver inveja, contenda e dissensões, a Bíblia está nos chamando de meninos espirituais. Mas eu creio que o Espírito Santo nos trouxe hoje para quebrar estas coisas das nossas vidas, queridos. Porque se tem algo que nós fomos chamados é para sermos livres. Quero ouvir um amém. Livres em nome de Jesus. Escute, não há por que haver entre nós que temos a presença do Pai inveja de alguém. O que é de mais rico, mais precioso, nós já temos, nós já recebemos, que é o sangue de Jesus. Ah, mas o outro comprou isso, o outro alcançou aquilo, o outro está lá na frente, eu estou ficando. Glória a Deus pelo que o Pai está fazendo na vida do teu irmão. Talvez ele tenha semeado primeiro. Talvez ele tenha feito por onde. Talvez Deus esteja tendo misericórdia e já abençoando teu irmão na vida daquilo que talvez você precise. Mas você já parou para pensar que talvez você não está pronto para receber? Eu sempre conto aqui, vou repetir de novo. Quem já ouviu e está cansado, me perdoe, mas eu preciso contar. Da vez em que eu orei por um jovem que precisava muito, queria muito comprar uma moto. Não era nem um Porsche, era uma moto. Uma CG simples. E ele pediu oração, ele precisava muito daquilo. Mas o dia que ele recebeu, ele nunca mais, segundo ele, pois eu falei com ele, teve tempo para Deus. Não estava pronto para receber. Não estava maduro para receber aquilo. Por isso, não pode haver entre nós invejas, porque o que Deus tem para o outro, amém, que Deus abençoe, que Deus faça e que Deus levante em nome de Jesus. Quero ouvir um amém, igreja. E o que Deus tem para mim e para você, de maneira única e individual, também nós recebemos pela fé, em nome de Jesus, amém? Não deve ter inveja. Outra coisa que esse texto está nos ensinando é que nunca deve haver contenda. O que é contenda? Briga, picuinha. Eu gosto mais do Paulo, o texto diz ali a seguir. O outro fala, eu gosto mais de Apolo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ninguém é de Paulo e de Apolo, nós somos de Cristo. Nós temos diferenças aqui de cultura, nós temos diferenças aqui de família, de idade, de geração, nós temos diferença entre nós, talvez de experiências de vida, nós temos diferenças no lugar onde estudamos, viajamos, né? Nós temos histórias, temos formações talvez diferentes, mas todos nós somos filhos do Rei e precisamos andar em unidade. Contenda, diz aqui o texto, é coisa de gente imatura. Briga, picuinha. Quer ver um casal imaturo? Na maioria dos casos é um casal recém-casado. A gente casa achando que é só love, é só amor, né? É só faz-me rir. Mas aí depois começa a andar junto no dia a dia, na intimidade do lar. Ali a nossa maturidade é provada. E ali nós precisamos também ser aprovados. Assim precisa ser na igreja, onde nós andamos juntos, sem picuinhas, sem problemas uns com os outros, sem qualquer tipo de estresse ou desgaste um com o outro. Isso é coisa de gente madura. Eu quero ser um homem maduro. Que Deus nos faça assim, amém? Esse texto também nos fala a respeito de divisões. Porque é lógico, onde tem inveja, onde tem contenda, em algum momento acaba tendo divisão. Em algum momento acaba tendo separação. É quando duas visões entram. Divisão. Duas visões. Talvez a intenção nem seja um racha. O marido quer fazer dar certo. A esposa quer fazer dar certo.
O irmão quer fazer dar certo no ministério, o outro irmão também quer fazer dar certo. Mas se nós dividimos a visão, nós temos uma divisão. E aí nós precisamos abrir mão pelo bem de uma visão superior, a visão de Deus. Não é nem a visão do marido, nem a visão da esposa. Não é nem a visão de A, nem a visão de Deus. Para dar certo os relacionamentos, nós precisamos andar debaixo da visão do Senhor Jesus. A visão dele não falha, a visão dele não erra. Por isso, quando nós ouvimos ao Senhor e dizemos, Senhor, o que o Senhor quer sobre isso? Como o Senhor quer? Quando o Senhor quer? Nós temos algo chamado unidade. E quando há unidade, uma família prevalece. Quando há unidade, uma igreja prevalece. Quando há unidade, uma empresa prevalece. Ela deixa de ter divisões. Mas se cada um vai para um lado, se cada um faz o que quer, se cada um luta pelas suas ideias, pelos seus padrões, ou talvez pelos seus direitos, nós precisamos amadurecer, nós precisamos abrir mão. Abrir mão é maturidade. Maturidade não é lutar pelos direitos. Maturidade é quando o marido está certo e a esposa diz amém. Posso ouvir um amém, esposa? É raro, mas acontece. Não, falei certo. O marido está certo e a esposa abre mão. E o contrário também é quando a esposa está certa e o marido abre mão e fala, tá bom, amor, você quer assim? Então eu vou abrir mão pelo seu bem. Obrigado, irmão. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Vou dar uma nova chance para as irmãs. Você viu onde é que pegou aqui a pregação, né? Você viu, né? Abrir mão é quando o marido está certo. Depura aí, irmã. Se prepara aí. Quando o marido está certo e a mulher abre mão em prol do casamento. Isso é maturidade, amém, irmãs? Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo, Deus vai dando graça. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tem coisa que é para gente adulta. Tem coisa que só vem à mão, Deus só libera para quem está maduro para aquilo. Não adianta, por exemplo, o Rafa falar, pai, eu quero dirigir o carro, eu quero dirigir o carro, eu quero dirigir o carro. Eu falo, Rafa, você tem direito. Você tem 5 anos, mas você não tem maturidade para te dar esse carro. Um dia esse carro vai ser seu. Lucas, um dia esse carro vai ser seu. Gabi, um dia esse carro vai ser seu. Mas vocês têm que ter maturidade para receber a chave disso. Tem orações nossas que estão sendo barradas. Não é porque o diabo está agindo, não é porque houve uma brecha, não é porque o Satanás não sei o que, não, é porque eu não estou maduro, não estou pronto. Por que o meu ministério não rompe? Por que a minha casa não rompe? Por que o meu negócio não rompe? Porque romper é coisa de gente madura. Senão Deus entrega e a gente perde. Deus entrega e a gente perde. Deus entrega e a gente perde. É assim que funciona. Nós precisamos amadurecer. E para amadurecer, nós precisamos abraçar responsabilidades. Abraçar responsabilidades inclui abraçar consequências. É tão bom sermos filhos de Deus, e como filhos, igreja, nós temos tantos direitos.
Quando eu paro e penso nisso, eu tenho direito à vida eterna. Eu tenho direito à presença do Espírito. Eu tenho direito às bênçãos do Senhor. Mas um homem, uma mulher espiritual maduro, também precisa abraçar as responsabilidades que vai junto. Recebemos bênçãos, sim, mas recebemos também missões do Senhor, responsabilidades de Deus. A nossa família é um presente dado por Deus. Mas nós precisamos ser responsáveis com os nossos filhos e com o nosso cônjuge. Às vezes o cara é responsável com o futebol. Às vezes o cara é responsável para o trabalho. Às vezes o cara é responsável para todas as escalas aqui na igreja. Mas nós precisamos ser responsáveis também com aquilo que assumimos com os nossos filhos. Falou que vai no cinema com o filho? Vai no cinema com o filho. Falou que vai sair com a esposa? Separa um tempo para a esposa. Porque por trás de toda bênção também precisamos abraçar os nossos papéis. Precisamos abraçar as responsabilidades que estão ali embutidas. Quem que orou por filhos? Pediu a Deus que te desse filhos? Quem teve assim um tempo de oração, dedicação? E quando veio foi uma alegria imensa, não foi? Mas a responsabilidade nunca mais parou. Ter filho é coisa para gente madura. Senhor, me dá filhos espirituais. Senhor, me dá almas para cuidar. Você está disposto a apacentar alguém? Você está disposto a visitar uma alma? Orar por alguém no hospital? Você está disposto a ir talvez num velório, dar um apoio para uma família? Tem pessoas dispostas aqui à obra do Senhor? Por trás das bênçãos, também precisamos abraçar responsabilidades. Isso é maturidade. Isso é maturidade. O texto ainda nos diz aqui, no final, que os cristãos maduros, eles discernem o bem do mal. Escute, não é porque está na Netflix que é de Deus. Não estou dizendo que é pecado vermos TV. Não estou dizendo que está errado a gente ter lá um Netflix, um Prime, tá lá no YouTube. Não tem nada errado. Qual que é o desafio? O desafio é discernirmos o que é luz e o que é trevas. Uma criancinha não sabe discernir. Uma criancinha parece que é tudo igual, é tudo bom, é tudo certo, é tudo... Não. Tem coisa que não serve para nós. Tem coisas que não são para os nossos olhos. Tem coisas que não são para as nossas mãos. Tem ideias que não são para os nossos ouvidos. Tem rodas de conversa que já não são para nós. Porque são rodas que já não fazem parte de uma vida madura. E é tão maravilhoso porque o Espírito Santo nos guia. Eu me lembro quando Gilberto, que está aqui, começou a ser trabalhado pelo Senhor. E o Giba estava longe de Deus. Não é verdade, Giba? Longe. E eu me lembro que quando ele começou a dar os primeiros passos de fé, ele chegava uma semana e falava assim, olha, tal coisa aconteceu assim, assim, assim. E eu entendi que aquilo ali já não era mais bom. Parei de fazer. Passava mais 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, sei lá, ele chegava e falava, olha, tal lugar. Meu Deus, aquilo lá não era de Deus, não. Parei de frequentar. Olha, tal situação assim, 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 assim. Joguei fora, destruí tudo, rompi. Eu não lembro certinho os testemunhos, né, Giba? Mas é mais ou menos por aí. Por quê? Porque conforme nós vamos crescendo, nós vamos discernindo o que serve e o que não serve. E como maduros, nós vamos andar em cima daquilo que serve, que Deus tem para nós. Amém? Pastor, ainda tem algumas coisas que não servem, mas está difícil soltar. Continua o teu processo. Essa palavra não é para te cobrar, não é para te acusar.
Essa palavra é para te dizer, todos nós estamos no processo. Apenas não desista, permaneça em Cristo e deixa Ele te ajudar, te capacitar, deixa Ele iluminar teus pés, teus caminhos. E as mudanças virão, as transformações virão na sua vida. Deus fará. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Até que todos... Abre aí, Efésios 4, 13. Olha o coração de Deus por nós. O desejo de Deus para mim e para você. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ah, pastor, ouvindo essa palavra agora, cheguei à conclusão que eu ainda tenho tanto para amadurecer. Estou tão longe ainda. Ainda tenho uns pecados, ainda tenho uns perrengues. Ainda dou umas vaciladas aqui e ali, às vezes todo dia. Querido, querida, essa palavra está aqui dizendo aqui que Deus nos chama à maturidade para atingirmos a plenitude de Cristo. Deixa Deus fazer, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir. A maturidade é algo fundamental. E a maturidade, segundo esse texto, significa: a igreja deve crescer até que os seus membros sejam unidos. Você pode dar a mão para quem está aí do seu lado aí? Unidos, unidos. Dá a mão para quem está aí do seu lado. Se você está sozinho, chega perto de alguém. E a raiz dessa palavra, desse texto, significa unidos no quê? Primeiro, se você quer crescer, na compreensão do Evangelho. Compreensão, diga comigo, compreensão. Fala para o seu irmão, compreensão. Como é que eu compreendo a Bíblia? Lendo a Bíblia. Como é que eu compreendo as coisas de Deus? Buscando a Deus. Como é que eu compreendo? Eu nem estou vendo. Apenas busque e Ele vai se manifestar na sua vida. Segundo, na confiança de Cristo. Na confiança, porque eu conheço, eu passo a confiar. Eu não vejo, mas eu confio. Eu confio nele. Segundo, nas verdades da fé. Nas verdades da fé. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre casamento? Eu vou confiar nessa verdade. O que a Bíblia diz sobre finanças? Vou confiar nessa verdade. O que a Bíblia diz sobre igreja? Vou confiar nessa verdade. O que a Bíblia diz sobre qualquer coisa? Vou confiar nessa verdade. Eu simplesmente vou confiar em Cristo, vou confiar na fé. E por último, eu vou confiar no propósito de seguir Jesus. No propósito de seguir Jesus. O plano de Deus é que todos cheguemos à maturidade. Maturidade. Maturidade espiritual. Pastor, mas tem uns irmãos que são muito imaturos. Tenha graça, amor, fé e paciência. E ajude-os a crescer na maturidade. E eu, pastor, continue crescendo. Continue amadurecendo. Tudo aquilo que é maduro cresce e frutifica de maneira natural. Quando uma árvore está madura, uma árvore frutífera, você não precisa ficar chegando nela, uma árvore de pêssego, por exemplo, e falar: dá pêssego aí, árvore. Dá pêssego aí, eu quero pêssego. Eu quero o docinho do pêssego. Não, ela está madura.
Na estação certa, ela vai dar seus frutos. Mas uma árvore novinha, uma árvore pequenininha que está crescendo, ela talvez não está na estação ainda de dar frutos. Porque ela ainda tem muito a crescer, muito a alcançar. Mas ela continua sendo uma árvore. Ela continua tendo um futuro. Ela continua sendo preciosa. Por isso, não despreze alguém que talvez não está frutificando como você esperaria. Talvez você mesmo olhe para a sua vida e fale assim: meu Deus, eu estou na igreja há 10 anos, eu estou na igreja há trocentos anos, como é que eu ainda vacilo? Como é que eu ainda caio nisso? Como é que eu ainda peco? Você está crescendo para baixo. Deixa as raízes se aprofundarem, que no tempo certo e na estação certa, você vai dar os frutos que vão honrar a Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero que você leve essa palavra para a tua vida, para a tua casa. Como um desafio da parte do Senhor. Não um desafio que você vai cumprir sozinho, mas em que Ele vai te capacitar a amadurecer. A amadurecer. Eu estava lendo um estudo, e hoje, um homem, a nossa sociedade atual, em média, tá? Em média, um homem hoje está amadurecendo, segundo, pelo menos o que eu li, entre 43 e 54 anos de idade. Em média. Escute, nós não podemos demorar tanto para amadurecer aqui na terra, e também não podemos demorar tanto a amadurecer na vida espiritual. Nós não precisamos precipitar, forçar. Sabe como é que você faz uma banana verde para amadurecer? Põe ela no saquinho, fecha. Ela vai amadurecer rapidinho. Qual que é o problema? Ela não vai ser tão doce mais. Nós não precisamos forçar a maturidade, mas nós podemos buscar maturidade. E pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a amadurecer nas áreas que eu ainda sou criança. Eu falo isso para vocês, meus queridos, com muito receio e amor. Mas eu queria estar maduro em todas as áreas. Estou amadurecendo. Preciso amadurecer. E eu quero que você leve essa palavra em fé também, para buscar no Senhor a maturidade em áreas que você ainda olha para si. Não é olhar para o outro. Você olha para si e fala: nossa, agi igual uma menina. Tenho 40 e poucos anos, tenho 60, tenho 30, tenho... Não vou olhar para ninguém aqui, para ninguém achar que eu estou dando direto. Estou agindo igual a menininha de 3 anos. A gente, homem, talvez, barba grande, cabelo branco, quando percebe, fala: fiz coisa de piazão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Hoje, talvez não seja a palavra, talvez de tanta festa quanto o batismo nos inspira, mas é uma palavra que eu gostaria de trazer à igreja. Eu entendo que Deus tem chamado esta igreja aqui para uma maturidade, para aquilo que Ele quer fazer. Eu, como pastor, confesso a vocês, preciso amadurecer mais. Minha esposa precisa amadurecer mais. A igreja precisa amadurecer mais. Nossos encontros, nossas reuniões, nossos cultos, nós precisamos deixar algumas coisas de piazão. E menina de Maria Chiquinha. Deus está dizendo: maturidade.